Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Colom e eu trouxe para vocês mais um vídeo, dessa vez com o anjo de número 10, Aladiá. Pessoal, o anjo Aladiá, ele é um anjo que vai nos auxiliar bastante aí na nossa cura física, mas também na cura moral, tá? Da nossa moralidade. Vai auxiliar para que nós nos regeneramos, na regeneração, tá? Do físico e também do moral, tá? O anjo Aladiá, pessoal, ele é muito eficiente na cura de algumas doenças, né? Talvez, em alguns casos, não necessariamente na cura, mas auxiliando para a recuperação de alguma determinada doença, tá? O anjo Aladiá, ele também vai auxiliar a gente com a questão de esperança, né? Ele nos auxilia também na superação de alguns vícios e de alguns padrões, de certa forma, destrutivos. Então, por isso eu também considero o anjo Aladiá ele extremamente importante, tá, pessoal? Apesar que todos são, mas devido a algumas qualidades, principalmente para nós que estamos aqui na Terra, né? O anjo Aladiá, o fato dele conseguir atuar energeticamente nessas questões dos vícios e dos padrões, né, que de alguma forma tentam nos destruir, faz dele um anjo assim crucial para que você tenha uma certa conexão, tá bom? Quem está reiniciando ou mudando a sua jornada espiritual, né? Por exemplo, mudando de religião ou de segmento, algo desse tipo, tá, pessoal? Ele é muito importante nisso porque ele vai auxiliar aí nesse recomeço, tá? Com o apoio dessas energias divinas, né? E também um perdão aprofundado, tá? Então, qual que seria o dia mais indicado para lidar com as energias de Aladiá, pessoal? Seria na segunda-feira, tá? E a cor da vela mais indicada para o Aladiá é a vela verde, tá, pessoal? E o horário de atuação, né, de maior significância dele, de significância energética, é no período das 3 da manhã até as 3h20 da manhã, tá? Mas para quem não quer seguir exatamente esse padrão, pode se conectar com ele em qualquer um dos horários durante o dia, tá, pessoal? Não tem problema. E uma coisa aqui que eu gostaria de ressaltar para vocês é que mesmo que vocês peçam o auxílio, né, para algum anjo, pode não ser necessariamente ele que vai responder vocês, tá? Vocês podem obter as respostas através de algum outro anjo ou até mesmo de alguma entidade, tá? Algum guia, por exemplo. Então, não é incomum, por exemplo, pegando como exemplo, né, uma pessoa de matriz africana, por exemplo, né, que frequenta a religião de matriz africana, e ela tem alguns guias, e em algum momento esse guia falar para ela, né, que ele recebeu o recado, né, para auxiliar vocês em uma determinada situação, né? E vocês tinham feito o pedido para algum tipo de anjo. Então vocês vão perceber que existe toda uma hierarquia é, que corresponde a essa parte da espiritualidade, tá? Em que dependendo do momento, né? Dependendo ali de todo um contexto, eles delegam algumas funções para outras energias, tá? Para estar chegando até vocês. Então, pessoal, o anjo Aladiá, ele vai auxiliar muito na nossa cura física, né? Então, se você está passando por um momento aí conturbado, né, relacionado com a saúde, o anjo Aladiá, ele vai estar auxiliando nisso, tá? Quando pedido para ele com fé, né, com a verdade dentro do seu coração. E ele também auxilia muito na nossa moralidade, tá, pessoal? Então, se você sente que a sua moral ela está começando a se desviar, né, ou ir para um caminho tanto quanto duvidoso, se conectar com as energias de Aladiá facilita aí também para que vocês voltem ao seu centro moral, tá? Que mais que nós podemos dizer? Pessoas que trabalham na área da saúde, por exemplo, ou que lidam com pessoas, né, que têm condições de saúde um pouco mais complicadas, em alguns casos até contagiosas, vocês também podem estar se blindando energeticamente, tá, com as energias de Aladiá, né, que ele também vai auxiliar nessas questões também. Quem sente que está perdendo um pouco as esperanças, o anjo Aladiá também ele é fenomenal para essas questões, tá? E
as pessoas que precisam se libertar de algum vício, né, de algum tipo de padrão destrutivo, também seria interessante fazer uma conexão com a Ladiá por pelo menos 21 dias, tá, pessoal? Então, é sempre números ímpares, tá? Então, vocês podem inicialmente começar com 3 dias, 7 dias, 9 dias, né? Ou 21 dias, né? E é interessante porque isso vai fazendo um trabalho interno, mas é aquele negócio, pessoal, tem que partir de você, né? Tem que partir de você, não adianta forçar, né? Principalmente quando a gente lida com questões de vício e tal. Quanto mais você tentar forçar alguém para que a pessoa largue um determinado vício, é pior, pessoal. Não funciona. Não funciona. Por quê? Porque você estará pressionando uma pessoa que já tem uma condição ali, né, de apego ao vício, em que a pessoa ela pode se tornar muito mais ansiosa, né? Em alguns casos isso pode despertar, serve como gatilhos, né, para despertar outros sentimentos, outras emoções na pessoa, que acaba afastando ela mais ainda, né, dessa cura, né, dessa superação. E é algo muito interno também, principalmente quando a gente fala de vícios, né? É algo muito pessoal, é muito interno. A outra pessoa não faz ideia pelo que a outra pessoa está passando, né? É muito fácil nós julgarmos as atitudes de uma pessoa, mas nós não convivemos com ela, nós não estamos a par realmente do que acontece com essa pessoa, e nem devemos, porque cada jornada ela é individual, não é mesmo? Então, sempre com muita responsabilidade, tá, pessoal? Inclusive, aqui eu deixo um alerta muito importante para vocês. Jamais tentem alterar o comportamento de alguém através das conexões espirituais, porque você está, de certa forma, atrapalhando o livre-arbítrio daquela pessoa, né? Você está tentando passar por cima do livre-arbítrio daquela pessoa. Seria a mesma coisa que alguém não gostou de alguma coisa relacionada a vocês e essa pessoa começa a usar do espiritual para mudar o caminho de vocês, né? Para mudar os pensamentos de vocês. Então, é uma coisa muito errada, porque inclusive gera consequências mais cedo ou mais tarde, né? Quando a gente mexe no caminho da outra pessoa, no destino da outra pessoa, no livre-arbítrio dela, cedo ou tarde, essas energias que você movimentou retornam para você por reequilíbrio, tá? Então é um tanto quanto complicado. Para quem deseja, né, pedir pelo auxílio de uma outra, pedindo um auxílio para uma outra pessoa, né, principalmente uma pessoa ligada aos vícios, peça para que os guias daquela pessoa, né, os protetores daquela pessoa, o anjo da guarda daquela pessoa, enfim, não importa, peça para que eles confortem o coração daquela pessoa e tragam clareza para que ela possa superar, né, por ela, né, para que ela encontre a vontade necessária, a força necessária para conseguir se reerguer, para conseguir superar, tá, pessoal? Entende a diferença, né? Então, quando nós lidamos com essas energias, é preciso ter muita responsabilidade. O espiritual, ele não é bagunçado, ele nunca foi bagunçado, né? Somos nós que, às vezes, cometemos o erro de achar que podemos tudo, e de fato nós podemos, tá? Nós podemos fazer muita coisa, podemos fazer de quase tudo, tá? Só que tudo tem consequências, então é preciso ter um pouco de maturidade para poder trabalhar com o espiritual, tá, pessoal? Então, o anjo Aladiá, pessoal, para quem quiser se conectar com ele, vocês irão mantralizar o nome, né? Como eu já ensinei aqui para vocês, mantralizar, né? Sentir aqui essa parte aqui da garganta vibrando quando vocês estiverem mantralizando o nome do anjo em questão. No caso do Aladiá, vocês irão separar as sílabas, né? Então, seria Aladiá, entendeu, pessoal? Como eu já ensinei nos outros vídeos. Então, é sempre seguindo isso e sentindo aqui vibrar, tá? Estende para vocês chamarem pelo nome desse anjo. E... Colo, não tenho a vela verde, posso usar uma vela rosa e tal? Não, pessoal. Sempre utilizem a vela branca quando não tiver as cores corretas, tá? Sempre a vela branca, tá? Isso é importante, tá bom? O horário de conexão, que nem eu já falei, é das 3 da manhã até mais ou menos 3h20 da manhã. O planeta, pessoal, relacionado com o anjo Aladiá, ele é o planeta Júpiter, tá, pessoal? É o planeta Júpiter, e o elemento dele é a Terra. O Aladiá, ele é um anjo, né, da classe dos querubins, tá, pessoal? Então, uma coisa interessante sobre isso é que o Aladiá, ele tem um poder muito grande
para a questão do perdão profundo também. Então, no perdão profundo, pessoal, nessa questão do perdão profundo, por exemplo, tem pessoas que carregam energias, né, que são energias muito densas, porque elas não se perdoaram em questões até de outras vidas, sabe? Então, são pessoas que elas acabam reencarnando de uma forma que visa em alguns casos, a vingança, né, o rancor, né, e acaba reencarnando próximo de pessoas que de alguma forma tiveram ligação com ela na outra vida, que ela ou se sente culpada ou ela sente raiva, quer se vingar de alguma forma. É por isso que em alguns padrões familiares nós identificamos muito pessoas que, apesar de serem da mesma família, como se fossem verdadeiros inimigos, né? Mas é que essa história, pessoal, ela já vem de longa data, entendeu? Então, por exemplo, numa família atual, né, que está aqui na atualidade, uma pessoa, ela está procurando evoluir realmente, né? Procurando caminhar de uma forma mais plena também, mais leve, né? Mais evolutiva, digamos assim, espiritualmente, e a outra pessoa que convive com ela, não, infelizmente, é uma pessoa que ela se banha, né, no rancor, ela se banha no sentimento de ódio, né, de vingança, ou de achar que é tudo muito complicado para ela também por causa da culpa de uma outra pessoa, né? E isso é um equívoco, né, pessoal? Porque se você realmente se aprofundasse mais nessas questões, você perceberia que essa história ela já vem de longa data e seria de uma certa forma simples resolver isso, né? Através do perdão, através de entender que você não tem o controle sobre tudo e de que cada pessoa tem o seu grau evolutivo, né? E se algo acontece para uma pessoa que parece ser mais fácil sem tanto esforço, digamos assim, é porque ela de alguma forma ela é merecedora disso, né? Então, o anjo Aladiá ele vai favorecer muito nessas questões, tá? De quando você realmente procura com verdade, com profundidade, para que exista um perdão, tá, pessoal? Inclusive a questão de vícios, ela pode estar muito conectada com isso também, tá? A pessoa ela pode ter ficado de uma certa forma viciada em atrapalhar a jornada de outras pessoas, ela pode ter ficado viciada em um padrão que alimenta mais o ódio, o rancor, né, a mágoa, e a pessoa ela vai se tornando aos poucos quase como um obsessor vivo, né, pessoal, e que é muito complicado. Então, para quem procura esse auxílio de Aladiá, né, com verdade no coração, né, com fé, com carinho, pessoal, vai ser respondido positivamente de alguma forma, tá? Seja com uma força necessária para se libertar de algum padrão, né? Com a recuperação, o auxílio na recuperação física diante de alguma doença, de alguma enfermidade e várias outras coisas. Por exemplo, centralizando novamente, né, a sua mente, por exemplo, seus pensamentos, seus sentimentos, né, para que caminhe de uma forma dentro de um alinhamento mais moral, tá, pessoal? Mais protegido também contra algumas energias externas que tentam nos desviar também da nossa moral, do nosso caminho, né, da nossa evolução espiritual. Então, para quem quiser se conectar com o anjo Aladiá, pessoal, façam isso, tá? Façam com respeito, tenham ali a maturidade para entender também que nem tudo está no seu controle, né? E que as coisas também acontecem para que você, de uma certa forma, aprenda, né? Com alguns erros e tal, mas não só aprender, mas também extrair a sabedoria, né? O entendimento também disso tudo, né? Então não podemos esquecer também dessa, digamos, dessa trindade, né? De conhecimento, entendimento e sabedoria que devem caminhar juntos, tá, pessoal? Seja nos seus estudos, nas suas práticas espirituais, conhecimento, entendimento e sabedoria é a chave, tá? Para o sucesso dentro das questões espirituais e também das outras questões externas, tá, pessoal? Pessoal, desculpa pela minha voz, tá? Que eu estou um pouco rouco, mas já está bem melhor do que estava. Então, agora trabalhando aqui, falando para vocês com a energia de Aladiá, ela já está bem melhor, tá, pessoal? Então, mais um daqueles casos que a gente vê que esse alinhamento é incrível, né? Porque olha que coisa interessante.
Hoje eu estou falando de Aladiá, né, que auxilia justamente na nossa cura física, né, e eu estou rouco, né, pessoal, eu estava bem mais rouco, foi começar a falar do vídeo, fazendo o vídeo de Aladiá, e a minha voz ela já começou a melhorar naturalmente, né, por quê? Porque existe esse alinhamento com as energias angelicais, né, eu trabalho bastante com as energias angelicais, e eu consigo perceber, pessoal, reconhecer em tempo real quando algumas coisas elas estão com a influência dessas energias angelicais, tá? Então, pessoal, eu fiz uma oração aqui pro anjo Aladiá, né? Eu fiz para cada um dos 72 anjos, né? E eu fiz uma oração, vocês podem recitar essa oração? Vocês podem, mas eu aconselho a vocês criarem a sua própria oração, tá? Com a sua verdade interna. Mas aqui, essa oração aqui que eu irei recitar para vocês é para que sirva de exemplo, tá, pessoal? Para que vocês criem as suas. Mas nada impede de usar essa também. Se vocês sentirem de usar essa oração, beleza. Caso contrário, criem a de vocês. Eu aconselho a criar a de vocês, tá? Então vamos lá. Anjo Aladiá, sou grato por curar minhas feridas, visíveis e invisíveis, e renovar em mim a fé no perdão divino. Sou grato por me livrar do que me afasta da luz e sou grato por transformar minha dor em aprendizado e meus erros em sabedoria. Sou grato por restaurar meu corpo, alma e espírito. Sou grato por me dar forças para recomeçar com dignidade e caminhar em direção ao bem maior. Sou grato pela sua luz que dissolve toda enfermidade e sou grato por ser o meu escudo, Aladiá. Sou grato por me curar com tua misericórdia e renovar a minha essência. Amém, amém e amém. Entendeu, pessoal? Sempre agradecendo como se já estivessem recebendo essa energia, tá bom? Pessoal, o vídeo de hoje é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem tinha me perguntado sobre isso aqui, foi até através da rede vizinha, pessoal, que viram isso aqui, né, pendurado aqui no meu pescoço, né, e perguntaram do que se trata isso aqui. Pessoal, isso aqui é um sigilo, tá? Inclusive, se vocês quiserem que eu traga algum vídeo relacionado aos sigilos, né, os sigilos mágicos e tal, eu trago esse vídeo para vocês. Esse aqui, pessoal, eu fiz esse sigilo, tá, para uma função específica, que eu não vou dizer qual que é, mas esse sigilo ele foi criado para uma função específica e eu confeccionei, tá, esse pingente aqui, né, eu confeccionei ele em um pedaço de jacarandá, tá, pessoal? Jacarandá de restauro, tá? De madeira de demolição, tá, pessoal? Então não foi extraído atualmente da natureza, tá? Porque é proibido, tá? Então tudo que eu utilizo de madeira nos meus itens ritualísticos ou não, eu sempre procuro utilizar madeiras reaproveitadas, tá, pessoal? Nunca extraindo diretamente da natureza, tá? Então esse aqui é um pedaço de jacarandá, tá? Que foi recuperado aí de uma demolição e eu também faço, pessoal, esse pingente aqui para vender, tá? Só que é o seguinte, os sigilos eu faço com base no que a pessoa está realmente necessitando no momento, tá? Aí é desenvolvido o sigilo e eu confecciono dessa forma aqui. Então quem tiver interesse é só comentar aí, né? Entrar na parte dos comentários e falar assim, tem interesse nos sigilos e tal, que eu vejo a melhor forma para que nós possamos entrar em contato, tá bom, pessoal? Pessoal, por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, boa sorte e luz na sua jornada, me chama Colom, gratidão.